Esta noite o nosso programa Psicanálise Integral está enfocando a questão do estudo da energética vista sob o ponto de vista da metafísica desinvertida ou a física trilógica. E eu então gostaria de passar a palavra novamente ao Alexandre para que você pudesse explicar aos telespectadores essa questão de energética e vácuo, Alexandre, porque toda a filosofia, o conhecimento chinês, oriental, já falava dessa questão de energia, de vácuo. Existe alguma relação entre isso? Isso é uma coisa interessante, porque uma vez eu vi um símbolo chinês, né, que ele mostra a origem dos elementos. Então ele tem lá a terra, ar, o fogo, que são os elementos que eles consideravam. E o elemento que gera isso tudo era o vácuo, né? E o que é interessante é que agora, recentemente, a física está falando da energia do vácuo, né? Que existe uma energia, quer dizer, a imagem que a gente sempre teve é que o vácuo é uma coisa, um espaço vazio, né? Mas agora está se concluindo que não é bem assim, que existe uma energia. E, além disso, existem energias que a gente ainda não conhece. Quer dizer, que a gente não sabe, que a gente não sabe exatamente como medir, que a gente conclui que ela existe. Ô Alex, e talvez o vácuo seja, vamos dizer, no espaço, o elemento que tenha mais energia. Exatamente. Já pensou nisso? Que a matéria já é, vamos dizer, uma energia condensada, de frequência mais baixa. E a verdadeira energia tem uma frequência maior. Então pode ser que tudo isso que esteja aí no espaço, as galáxias, tem uma violentíssima energia segurando tudo, né? Isso. Então, porque a gente pode perguntar, né? Mas então como que a gente não consegue detectar isso, né? Mas é porque essa energia, ela está em equilíbrio, quer dizer, então a gente consegue deduzir, né? Tem físicos, por exemplo, que estimam essa energia como sendo assim 10 milhões de toneladas de carvão, né? Contidas num ponto centímetro. zero, né? Que seria a energia do ponto zero, né? Então é uma energia fantástica e ela... Dentro de 1 centímetro cúbico, o senhor falou? Isso, 1 centímetro cúbico, assim, de espaço, né? Tanto assim, ó Alex, quando se dá, vamos dizer, a quebra da partícula do nêutron, falam do nêutron, quer dizer, quando a partícula quebra, a energia que está no centro, que se expande, então dá essa explosão formidável de bomba atômica. É uma liberação dessa energia, né? Dessa energia que a matéria contém, segura dentro dela. Exatamente. Então, agora, o que acontece, né? É que essa parte imaterial, né, muitas vezes, né, a ciência tradicional, assim, ela não dá o devido valor, né, porque existe uma ideia, né, isso que entra na questão psíquica, né, porque a gente vai falar, por que tem a ver física, né, com psicanálise, né, mas é que quem faz a física são seres humanos, né, então, se eles têm ideias invertidas, erradas, então eles vão fazer teoria de acordo com o que eles pensam. Mas olha, aí, viu, tem uma coisa interessante. Quando na Grécia Antiga foi descoberta a metafísica, quer dizer, a metafísica é o estudo do ser. Em seguida, Parmênides, Anaximandro, Anaxímenes, vieram os físicos. Então aí a física iria dar a resposta dos problemas da metafísica. Então, depois da física que veio a psicologia. Então, existem 3 passos, né? A metafísica, a física em segundo lugar, depois a psicologia. Mas aí o Aristóteles foi contra essa orientação e colocou então mais, ele chama de ilemorfismo, mais a psicologia antes da física. E aí derrotou as noções da física e tirou a humanidade do verdadeiro conhecimento. Essa é a minha ideia. Quer dizer, né, que tanto o conhecimento da psicologia, da psique, depende da física, como da física depende da psicologia, né? A física vem direta da metafísica. Da metafísica, né? Agora, eu gostaria de tentar fazer uma relação com o que a gente estava comentando no primeiro bloco a respeito das doenças psicossomáticas.
Então, se essas energias de baixa frequência são as mais eficazes, as mais poderosas, então os nossos pensamentos, esse estudo, por exemplo, do poder da energética da consciência, né? Isso é uma coisa que ainda não foi devidamente aquilatada. A gente já sabe que a consciência é uma energética poderosa. E pelos resultados no tratamento psicanalítico, então são fabulosos. Às vezes uma conscientização numa sessão, 2 sessões, a pessoa pode se recuperar de doenças que eles têm há anos e que um tratamento alopático tradicional não conseguiu dar resultado, nem cirurgias. Então, Alexandre e Dr. Kepp, eu queria colocar a necessidade da pessoa valorizar mais a energia, o potencial energético da própria consciência que ela possui e dar mais uso a essa consciência, porque a consciência é um fator poderosíssimo de atuação sobre o próprio organismo e sobre o ambiente, energeticamente falando. Agora, você sabe, Cláudia, que o problema aí é mais ligado ao mecanismo, a aparelhos científicos que não têm o poder para medir essas energias que eles chamam do ponto zero da física. Então, são as energias mais sutis. Os aparelhos nem têm meio de medir todas essas energias. Então, negam que existam. Isso, exatamente. Quer dizer, não é porque a gente não conhece algo que ele não existe, né? Então, a gente tem que ter uma humildade, né, para admitir que existe muito mais do que aquilo que a gente conhece. Sabe o que me faz lembrar aí? Qual o ser necessário, aquele que existe mesmo na própria essência, o ser que, o único ser mesmo que existe por si, não é Deus? Sim. Então a gente olha assim, ó, cadê Deus? Gagarin, quando subiu lá em cima, falou, eu não vi Deus lá em cima. Mas o único que de fato existe por si, que é real, é Deus. Nós, o Senhor, se existisse ou não, eu, a Cláudia e as pessoas aqui, se nós existíssemos ou não, o que adiantaria para a humanidade? A gente tenta, né, contribuir ainda com alguma coisa, mas o único ser que existe mesmo é aquele que o ser humano nega. Isso eu acho muito interessante. E é uma pena, né, que os acadêmicos, a ciência moderna tenha se encaminhado para essa separação com essas bases da teologia e mesmo da filosofia escolástica, da filosofia de Tomás de Aquino, né, que foram tão ricas. É porque a ciência, ela parte de um ponto daqui para lá, né? E a parte anterior é simplesmente ignorada, né, como se não existisse. Então, por exemplo, o Bohr diz assim, bom, o elétron não cai no próton. E vamos começar a física daí para frente. Mas e as questões anteriores a essa, né? Então ficam escondidas. Então a ciência faz como uma fuga da metafísica, né? Isso é uma pena, porque com isso a ciência se limita, né? Porque os fundamentos, as bases, os princípios fundamentais da física são metafísicos. Então, porque a ciência experimental, Alex, ela só admite aquilo que pode medir materialmente. E a matéria pode medir, pode experimentar no aparelho. O sentimento não pode, o pensamento não pode, então não existe. O pensamento não existe, o sentimento não existe, o que você sente não existe. Se você faz o eletrocardiograma, ou então o eletroencefalo, né? Que é medido assim as ondas cerebrais. O aparelho registra o que o organismo manifesta, o coração, como bate, as ondas cerebrais, mas não mede o pensamento da pessoa, não mede o sentimento. Então isso não existe, mas nós sabemos que existe. Então nota, Alex, a ciência moderna, eu vou dizer para os cientistas aí, a ciência moderna é muito pior do que dizem a respeito, por exemplo, de fanáticos religiosos da Idade Média que ficaram em questão de teologia e queriam explicar tudo pelos livros da Bíblia, etc. Quer dizer, era uma atitude fanática também. Agora, na minha opinião, o cientista moderno, porque nós somos cientistas, hein, podemos falar isso, o cientista moderno é muitíssimo mais fanático do que os religiosos, que dizem, né, que haviam na Idade Média, ou então os próprios pensadores, que às vezes, quando eles têm o
poder na sociedade, eles impingem ideias intransigentes e não admitem outras ideias diferentes das deles. A gente poderia exemplificar nesse caso o dogmatismo do darwinismo, porque a teoria do Darwin evolucionista é um dogma atualmente, que é considerado como um dogma. Olha, Cláudia, eu acho que o cientista moderno é como a criança desvairada brincando com fogo. O senhor está de acordo? Sim, claro. E a gente está às vésperas assim de uma catástrofe maior no planeta, e se não houver uma guinada, uma certa humildade por parte justamente dos intelectos do mundo, do povo, não sei como que isso seria conseguido, né? Para que haja uma guinada e até mesmo salvar o planeta. Sabe como é que poderia, assim, já salvar de imediato a questão da poluição? Bom, parece que está terminando o segmento. Eu acho que nós poderemos retornar a esse assunto empolgante no último segmento dessa noite. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you.